Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site, e se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando a minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53, o exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda Química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, vamos então para mais uma resolução de lista de exercícios, dessa vez a lista do bloco 2, das aulas de Físico-Química, aula 9, sobre colóides, tá? Essa lista contém aí 6 exercícios, tá? E a aula sobre colóides é uma aula extremamente específica, tudo bem? Colóide é um tipo de solução no qual as partículas dispersas elas têm um tamanho específico, entre 1 e 1000 nanômetros. Quando eu tiver partículas dispersas com tamanho menor que 1 nanômetro, é aquele tipo de solução que a gente vai chamar de solução verdadeira, ou simplesmente solução, que vai ser sempre lá uma mistura homogênea, tá certo? Quando as partículas têm menos que 1 nanômetro, você não consegue enxergar essas partículas de jeito nenhum. Quando elas têm mais de 1000 nanômetros, a gente chama de suspensão e você enxerga com facilidade essas partículas. Agora os colóides é como se fosse um intermediário. As partículas não são nem menores do que 1 nanômetro e nem são maiores do que 1000 nanômetros, tá certo? Então essa foi a aula de colóides e aí a gente tem essa lista de exercícios para poder colocar em prática aí os conceitos, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão, uma questão do Enem, tudo bem? A obtenção de sistemas coloidais estáveis depende das interações entre as partículas dispersas e o meio onde se encontram. Em um sistema coloidal aquoso, cujas partículas são hidrofílicas, ou seja, elas são afins de água, tá certo? Essa é afinidade com a água, a adição de um solvente orgânico miscível em água, como etanol, desestabiliza o colóide, podendo ocorrer a agregação das partículas preliminarmente dispersas. Você imagina que as partículas estão todas dispersas, elas podem todas se aglutinar, ficarem todas juntas. A desestabilização provocada pelo etanol ocorre por quê? Letra A.
A polaridade da água no sistema é reduzida? Letra B. As cargas superficiais das partículas coloidais são diminuídas? Letra C. As camadas de solvatação da água nas partículas são diminuídas? Letra D. O processo de miscibilidade da água e do solvente libera calor para o meio. E letra E. A intensidade dos movimentos brownianos das partículas coloidais é reduzida. Então o que acontece? Quando você joga o etanol, tem uma interação entre a água e o etanol. Então algumas moléculas de água que estariam disponíveis para solvatação, elas vão estar ocupadas fazendo essa interação com o etanol por ponte de hidrogênio. Então quando você tem essa interação entre água e etanol, você tem uma menor disponibilidade de água para solvatação das partículas dispersas. Então o que acontece é que as camadas de solvatação da água nas partículas são diminuídas. Por quê? Porque você vai ter menos água disponível para fazer esse processo. Porque algumas moléculas de água vão estar ocupadas lá em fazer a interação com o etanol, tudo bem? Por isso que adicionar qualquer material vai fazer com que qualquer material que a água tenha afinidade e que seja um material orgânico, né, ele vai fazer essa interação entre a água e o etanol por ponte de hidrogênio, então eu vou ter menos água disponível lá para fazer a solvatação. Beleza? Então, primeiro exercício, alternativa C de casa. O segundo exercício está dizendo o seguinte aqui pra gente, ó. A força e a exuberância das cores douradas ao amanhecer desempenham um papel fundamental na produção de diversos significados culturais e científicos. Enquanto as atenções se voltam para as cores, um coadjuvante exerce um papel fundamental nesse espetáculo. Trata-se de um sistema coloidal formado por partículas presentes na atmosfera terrestre, que atuam no fenômeno de espalhamento da luz do Sol. Com base no enunciado e nos conhecimentos acerca de colóides, considere as afirmativas a seguir. Então, olha lá. São uma mistura com partículas que variam de 1 a 1000 nanômetros, ele está se referindo acerca dos colóides, tá? Então é verdade, é exatamente o tamanho das partículas de um colóide, entre 1 e 1000 nanômetros, tá? Então a 1 já é verdade, então a gente já pode eliminar a alternativa C e a alternativa E. Aí depois aqui, ó. Trata-se de um sistema emulsificante. Quando a gente fala em emulsão, a gente tem que ter disperso e dispersante, ou seja, as duas partículas têm que estar no estado líquido, tudo bem? Então, quando eu falo em emulsão, eu tenho que ter dois líquidos. E aqui eu estou falando no ar, tá certo? Então, eu não tenho dois líquidos, então a 2 já é falsa. Então, a gente tem que eliminar aqui, ó, a alternativa A e a alternativa D. O que sobrou para a gente? Somente a alternativa B, tá certo? Olha só, consiste em um sistema do tipo aerossol sólido. Sim, porque são partículas sólidas dispersas em um gás. Então, quando eu tenho partículas sólidas dispersas em um gás, eu chamo de aerossol, tá certo? Esse é o nome dado a esse sistema coloidal. Então, a 3 é verdadeira. E aí a quarta tem que ser falsa, né? Forma uma mistura homogênea monodispersa. Na verdade, o sistema é um sistema heterogêneo e polidisperso. Eu tenho muita coisa dispersa nesse sistema, tá certo? Então aqui são verdadeiras as afirmativas 1 e 3, então eu tenho como correta aqui a alternativa B de bola na questão de número 2. Beleza? A questão de número 3 traz para a gente o seguinte, ó. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano, fazendo parte da composição de órgãos e tecidos de sustentação. Apesar de não ser comestível, seu aquecimento em água produz uma mistura de outras proteínas comestíveis, denominadas gelatinas. Essas proteínas possuem diâmetros médios entre 1 e 1000 nanômetros e, quando em solução aquosa, formam sistemas caracterizados como, então, olha lá, de 1 a 1000 nanômetros, a gente chama de sistema coloidal, então a gente tem a formação de colóides, tá certo? Então as questões de colóide aí, até agora, são questões que não são tão complexas, tá certo? Mas é um tema extremamente específico, tá? Tanto que você vê pouco aí, poucas questões e poucas pessoas acabam ensinando, acabam deixando colóides aí para aulas de aprofundamento, para aulas extras, tá? Geralmente não faz parte aí da grade curricular da maioria dos cursos de química, beleza? Olha só aqui, ó, nossa quarta questão. É a questão da Unicamp de 2005. Hoje em dia, com o rádio, o computador e o telefone celular, a comunicação entre pessoas à distância é algo quase que banalizado. No entanto, nem sempre foi assim. Por exemplo,
Algumas tribos de índios norte-americanas utilizavam códigos com fumaça produzida pela queima de madeira para se comunicarem à distância. A fumaça é visível devido à dispersão da luz que incide sobre ela, né? Que sobre ela incide, que é tal do efeito Tyndall, né? Ele faz o espalhamento da luz. Então olha lá, letra A. Considerando que a fumaça seja constituída pelo conjunto de substâncias emitidas no processo de queima da madeira, quantos estados da matéria lhe comparecem? Então olha só, a fumaça é uma dispersão de sólido em gás. Então eu tenho o sólido, que é a fuligem, né, do material queimado, e o gás, que pode ser o CO2, por exemplo. Então eu tenho sólido em gás, eu tenho dois estados físicos, tudo bem? Então a fumaça é uma dispersão de sólido em gás, então eu tenho a presença de dois estados físicos. Aqui o item B. Pesar a fumaça é difícil, porém, para se determinar a massa de fumaça formada na queima de uma certa quantidade de madeira, basta subtrair a massa de cinzas da massa inicial de madeira. Você concorda com a afirmação que está entre aspas? Responda sim ou não e justifique. A resposta aqui sua, correta, tem que ser não, você não pode concordar com isso. Porque como o sistema é aberto, a gente tem que levar em conta a massa de gás oxigênio que participa da reação. Porque você imagina que você tem aqui um tanto de madeira para queimar, suponha que você tenha 10 gramas. E aí que no final sobre aqui um pelinho aqui, 0,1 grama de cinzas. Você não pode dizer que teve a formação de 9,9 gramas de CO2, porque essa madeira, para ser queimada, teve que ter contato com o oxigênio do ar. E esse oxigênio tem massa também. Então você tem que fazer a somatória da massa do oxigênio com a madeira, vai ser igual à somatória da massa das cinzas, do CO2 formado e da água formada. Tá certo? Então é muito mais complexo do que simplesmente você pegar a massa da cinza e ou a massa inicial e subtrair da massa de cinza. Como o sistema é aberto, você tem que considerar que está entrando O2 no sistema, tá bom? Então aqui, ó, essa afirmativa você não pode concordar, tá bom? Beleza? Então, questão 4 está respondida. Vamos para as duas últimas questões dessa nossa lista, né? A questão de número 5 é essa questão aqui, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre os sistemas coloidais. Olha só, considere os sistemas apresentados a seguir: creme de leite, maionese, óleo de soja, gasolina e poliestireno expandido, que é o isopor. Então ele está dizendo o seguinte, ó, destes são classificados como sistemas coloidais. Então vamos primeiro falar dos que não são, tá? Que é o óleo de soja, que é uma mistura homogênea, e a gasolina, que é uma mistura homogênea também, tá? Tanto a gasolina como o óleo de soja não são sistemas coloidais. O creme de leite é considerado uma espuma. A maionese comercial é uma emulsão. E o poliestireno também pode ser considerado aí uma espuma, tá certo? Então, essas são as classificações desses sistemas coloidais. Então, eu tenho como sistema coloidal o creme de leite, a maionese e o poliestireno. Então, afirmativa 1, 2 e 5. Afirmativa 1, 2 e 5 é a alternativa D de dado, tá certo? Sendo que o óleo de soja e a gasolina não são sistemas coloidais aqui nessa quinta questão. E aí vamos para a nossa última questão. Azeite e vinagre, quando misturados, separam-se logo em duas camadas. Porém, adicionando-se gema de ovo e agitando-se a mistura, obtém-se a maionese, que é uma dispersão coloidal. Nesse caso, a gema de ovo atua como? Então, o que a gema do ovo faz? Ela faz uma substância apolar se misturar uma substância polar. Então, elas duas não se misturariam. O que a gema do ovo faz? Ela faz uma interação, promove uma interação entre esses dois tipos de substâncias, né? Uma polar e uma polar. Elas não se misturavam, elas não se misturariam naturalmente. Para elas se misturarem, a gente precisa de um agente emulsificador. Tanto que a gente diz que a nossa maionese é uma emulsão. Tudo bem? É uma emulsão. Então, uma emulsão precisa de um agente emulsificador, tá certo? Não é nem hidrolisante, nem oxidante, nem redutor, nem catalisador. É um agente emulsificador que vai promover uma emulsão que vai fazer se juntar por algum período de tempo duas substâncias que normalmente não se juntariam, como por exemplo o azeite e o vinagre. Beleza? Tranquilão? Com isso então, essa é uma lista bem curtinha, a gente chega ao final de mais uma resolução de lista aqui no nosso canal. Se você gostou dessa resolução e ainda não é inscrito no nosso canal,
por favor, faça duas coisas agora. Se inscreva no canal e clique no botão curtir aí. Se essa aula foi legal para você, pode ser legal para os seus amigos também. Então compartilhe com eles aí nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder na medida do possível as suas dúvidas. Se você também quiser conhecer todo o nosso projeto, é só você acessar esse site aqui, ó, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você encontra uma infinidade de material para download e a lista das nossas aulas que são publicadas aqui no canal no YouTube. Tanto o acesso a todo o material do nosso site, como o acesso a todas as nossas aulas no canal, tudo é 100% gratuito para que você aí possa aprender química sem precisar gastar nada, sem precisar pôr a mão no bolso. Beleza? Agora, se você se inscreveu, curtiu, compartilhou e comentou no nosso vídeo, eu só tenho que te agradecer e dizer, ó, beijo, tchau!